Deixa eu te falar uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Duas pessoas vivem exatamente a mesma situação, passam pelo mesmo caos, às vezes pela mesma alegria e mesmas dificuldades, e isso se repete na vida de várias pessoas. Porém, uma delas cresce, uma delas amadurece, avança, segue adiante, enquanto isso a outra trava. Ela para na situação, não consegue seguir adiante. Ela se desgasta, gasta energia, reclama da situação e acha que não há saída. O problema, de fato, não é o fato. O problema não é aquilo que aconteceu. O problema está na forma de interpretar. O problema está na forma de ver essa mesma situação. A situação acontece para todos. E às vezes essa pessoa que reclama acha que a vida dela é mais difícil do que das demais e que as outras pessoas têm uma vida mais fácil, quando na verdade a visão dela é que faz com que ela ache que para ela é tudo mais difícil. Se você não dominar isso, não importa o quanto você se esforce para continuar progredindo, você sempre vai continuar se sabotando. A cada nova situação, você vai seguir se sabotando. O problema não é o fato, o problema é a interpretação desse fato, a forma como nós olhamos para aquela situação que acontece para mim, que acontece para você, mas o que muda é a forma como nós olhamos para isso. A maioria das pessoas acredita que ela reage à realidade, que ela reage àquilo que acontece ao redor. Só que isso não é verdade. As pessoas não reagem à realidade. As pessoas reagem à história que é contada sobre aquela realidade, sobre a história que ela vem armazenada dentro dela. A interpretação que ela tem sobre aquilo faz com que ela tenha uma reação. A maioria das pessoas acredita que reage à realidade, que reage àquilo que aconteceu, que reage àquilo que está acontecendo. Não reage. Isso não é verdade. As pessoas reagem à história que foi contada a respeito daquela realidade. As pessoas reagem à história que tem sido contada por anos, a história que ela foi treinada a interpretar daquela realidade. Duas pessoas diferentes, com mesmo cargo, mesmo salário, mesmo negócio, mesmos resultados, mas vivem estados emocionais completamente diferentes. Uma, mesmo com aquele resultado, ela se sente vítima. Outra se sente responsável. Essas duas interpretações mudam a vida, porque você não vive os fatos, você vive a narrativa dos fatos, você vive a história que é contada sobre aqueles fatos. E aqui a gente não vai nem entrar na questão de narrativa política, mas as narrativas das nossas vidas, que fazem as nossas decisões, que fazem as nossas escolhas, é que fazem com que a gente tome decisões para lá ou para cá. Você não vive os fatos de fato, você vive a história que você foi ensinado a contar sobre aquele fato, a forma com que você interpreta aquela situação. Tem pessoas que vão interpretar de forma totalmente negativa. Isso aqui arruinou a minha vida. Essa situação acabou comigo. Fui demitido, é o fim. Não tenho como gerar recurso. Não consigo agora ir adiante. A outra pessoa vê aquilo como uma oportunidade. Agora eu vou fazer aquilo que eu queria. Agora eu vou fazer aquilo que eu já vinha planejando fazer. E a mente dela segue adiante e transforma aqueles limões numa limonada. O cérebro não busca pela verdade. Para o cérebro, a verdade é aquilo que foi colocado dentro dele. O cérebro busca pela coerência. Ele busca organizar o mundo
de um jeito que faça sentido para a história que você já acredita. Então, de acordo com aquilo que você já acredita, com as crenças que se carrega, você vai ter respostas diferentes para a mesma situação. Que outra pessoa teria uma reação diferente. Mas as suas crenças, aquilo que você já tem enraizado dentro de você, vai gerar a reação em relação àquela situação. Se você acredita que o mundo é injusto, ele vai te dar mais provas de que ele é injusto. Se você acredita que tudo dá errado para você, você vai filtrar e sempre vai enxergar aquilo que você acredita. Vai enxergar só o que dá errado para você. Isso não é espiritualidade. Isso é neurociência. O cérebro prova aquilo que você acredita. Quando você passa a acreditar em algo, você encontra todos os motivos, todas as razões e tudo contribui para que você acredite cada vez mais naquilo. Agora, se você trouxer isso para a vida prática, quando acontece um erro, uma falha no seu negócio, no seu trabalho, e você pode pensar, por que isso acontece comigo? Ou por que isso sempre acontece comigo? Ou pior, achar que você é o único do mundo e por que isso só acontece comigo? Enquanto outra pessoa olha para aquilo e pergunta, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esse erro? O que eu preciso ajustar em mim, ajustar no meu processo para que eu possa sobrepor esse erro, sobrepor essa situação? O fato é o mesmo, a mesma situação, mas o resultado emocional e comportamental é outro. A primeira, você perde energia, você consome energia por estar se vitimizando. Na segunda, você ganha clareza, a sua visão se abre, você expande o seu campo de visão e você consegue corrigir essas situações. Você consegue gerar um movimento novo para que aquele erro não se repita. A pergunta que você faz nesse momento define o estado emocional que você entra. A pergunta que você fizer nesse momento, a declaração desse momento, vai definir o seu próximo estado emocional. Vai definir o seu dia. Você levanta de manhã, com a luz apagada, chuta o canto da cama. Você pode praguejar por ter chutado, por ter doído, ou você pode agradecer por ter dedos nos pés, por ter um pé, por ter uma perna, e dizer obrigado porque eu tenho perna. Só bate o pé quem tem pé. E aí você gerou um estado de gratidão. Mas se você gerou um estado de reclamação naquele momento, a segunda situação que acontecer naquele mesmo dia, você já vai dizer, hoje o dia já começou ruim, porque eu já bati o pé na cama de manhã cedo. Você viver num estado de alta performance, você viver alta performance não é você pensar pensamento positivo o tempo todo. Não é você viver o tempo inteiro com pensamento positivo. Mas é você saber escolher a pergunta, a resposta certa para a hora certa. Como você vai reagir às situações. Isso é você ter alta performance no seu dia. Você entender que daquele ponto te leva para um mais alto, para um mais alto e para outro mais alto. Se você achar que algo errado no começo do seu dia vai atrapalhar no seu dia, você cumpre aquela palavra de que um abismo puxa outro abismo. E você mira para baixo, e você vai mais para baixo, cada vez mais para baixo, e no final do dia você está no chão, está na lona. Mas não é isso que nós queremos. É necessário mudar essa visão, né? O crescimento não vem de evitar os problemas ou de ter uma vida sem problemas. Às vezes se acha que as pessoas que chegaram num lugar mais alto, elas não têm problemas.
E a pessoa que tem uma visão negativa olha para outra e diz assim, pô, esse cara parece que não tem problema na vida. Mas na verdade a comunicação daquela pessoa, ela é sempre positiva. O crescimento não é evitar problemas, mas o crescimento vem de você interpretar os problemas de uma forma melhor. Você interpretar os problemas de uma forma positiva, que te gere crescimento. Se você não domina essa narrativa interna que vem de dentro de você, você vai ser sempre refém do ambiente. Aquilo que acontece ao seu redor vai definir o seu caminhar, vai definir o seu estado emocional. Se você não domina essa história que você conta internamente, o que acontece ao seu redor vai dominar você. Quem não lidera a própria mente, quem não lidera os próprios pensamentos é refém do ambiente, é refém do que acontece ao redor. E anota isso porque isso é extremamente poderoso. Quando algo der errado, você precisa trocar automaticamente a pergunta que você faz naquele momento. Ao invés de você perguntar por que isso acontece comigo, por que isso acontece sempre comigo, né? Você precisa se perguntar, como eu posso crescer com isso? O que isso está me ensinando? O que eu posso aprender dessa situação? E o fato de você trocar essa narrativa, trocar essa conversa interna, que às vezes você nem está falando, mas a sua mente está pensando lá dentro, isso muda completamente o seu estado emocional na mesma hora. Isso é transformador. E é necessário treino, você não vai fazer isso naturalmente nas primeiras vezes. É necessário treinar, até que se torne natural. Aconteceu a situação, você vai dizer, pode dizer em voz alta, pode dizer para você mesmo, mas você vai na sua mente ter a clareza. O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso aprender dessa situação? E essa troca vai permitir com que você mude o estado emocional para a sua próxima decisão. A decisão que você toma a partir daquele momento. Se você traz um estado emocional ruim, as suas decisões também serão ruins. Se você traz um estado emocional positivo, as suas decisões também serão decisões positivas. Troque a pergunta, mude o estado interno, seu estado emocional, e mude o seu resultado. Veja que isso está no seu poder. Mudar a sua reação àquilo que aconteceu. Isso está no seu poder. Isso vai mudar o seu estado emocional e vai, consequentemente, mudar o seu resultado. Nós vivemos dentro da história que nós contamos para nós mesmos. Nós vivemos dentro da história que nós criamos para nós. Aquela história que nós contamos para os outros, o porquê está assim, o porquê vive assado, o porquê aconteceu isso, o porquê aconteceu aquilo. Nós vivemos dentro dessa história. E se essa história me enfraquece, não adianta eu querer mudar o cenário. Sou eu que estou enfraquecendo. Você pode sair daqui, vou fugir do Brasil, vou para a China, vou para Portugal, vou para os Estados Unidos, vou morar em outro lugar. Só que quando chega lá, você vai dar de cara com alguém que você não achou que iria junto. Que você achou que o problema estava aqui, mas o problema está em você. E você vai estar lá. E enquanto não mudar as suas respostas às situações, nada vai mudar. Não importa onde você esteja, nada vai mudar. A mudança real começa de dentro. E se isso está te fazendo sentido, se isso faz sentido para você, se essas mudanças estão fazendo sentido para você de alguma forma, eu vou continuar tratando desse assunto. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como treinar o cérebro para enxergar o progresso mesmo nos dias difíceis. Você vive dentro da história que conta para si mesmo e nós precisamos mudar essa história. Maravilha? Forte abraço, um ótimo dia, vamos para cima.